ah, no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 16. 1 Reis 3, 16. 1 Reis, capítulo 3, verso 16. É dia das mães e eu vou fazer a leitura e o início da leitura, a palavra pode ser palavra forte, palavra marcante. É um texto que é costumeiramente usado para enfatizar a sabedoria de Salomão. Porém, sendo um texto para enfatizar a sabedoria de Salomão, é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, a sabedoria, ela vai nos trazer uma palavra de edificação, de fortalecimento, acerca de comportamento que qualquer mãe tem. Eu confesso que quando eu conversava com Deus e eu pedia para Deus a palavra, Ele encheu o meu coração com essa palavra. E eu relutei, eu falei, Deus, mas é dia das mães e às vezes alguém pode ler essa palavra e a palavra ela fica soa como uma palavra pesada. E Deus me falou assim, a palavra é sua ou é minha? Quem vai falar é você ou sou eu? E eu falei, fala, Senhor, do teu servo ouve. Pronto. Senhor, fala conosco um pouco mais. Viemos aqui para ouvir a tua voz. E sabemos que o Senhor tem uma palavra específica, direcionada para todos nós. Principalmente, é claro, para as mães. Porque hoje, embora o culto é para o Senhor, mas nós fazemos uma homenagem, justa homenagem a todas as mães. Fala conosco, eu te peço, e me usa do jeito que o Senhor achar melhor. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: ó, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, essa mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento. Não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho dessa mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre seu filho e o sufocou. Olha que terrível. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou-o ao seu lado e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Mas de manhã eu o examinei. Constatei que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: não é verdade. Meu filho é o que está vivo, o teu é o que está morto. E a outra protestava, inconformada: é mentira. Teu filho é o que está morto, meu filho é esse que vive. Assim elas se desentendiam diante do rei. Então o rei sentenciou. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo.
e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto, meu filho é o que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei. Trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Prontamente determinou: cortai este menino vivo em duas partes, e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era vivo o filho suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó meu Senhor, que lhe seja dado o menino vivo, não o matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu, nem dessa mulher, tampouco cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredito: não mateis esta criança, dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. É um texto que eu não sei como você recebe esse texto, mas eu sei que o seu coração abriga essa palavra. Eu me lembro, Vânia, de quando o Luiz nasceu. A mãe é a Márcia, viu? Só para não ter perigo. Mas eu me lembro, era um medo, não sei se com você foi assim também. A Juliana com o Rogério instalaram um kit monitoramento no quarto lá, eu lembro, tamanho, cuidado e preocupação. Eu imagino que com você não foi diferente. A gente colocava ele no carrinho, qualquer barulho, qualquer barulhozinho você já acordava assim. Você também foi assim? Dá um medo, né? Meu Deus do céu. Eu ficava preocupado, eu ficava normal. Eu imagino que seja normal. Claro que as mães têm isso daí, têm essa sensibilidade muito maior. Os pais também geralmente têm um cuidado que não é tão valorizado quanto deveria ser. Mas os pais também têm um cuidado muito grande com as crianças. E eu me lembro disso. E aí, quando eu faço a leitura desse texto, que conta a história de duas mães, o texto conta a história de duas mães que tiveram crianças muito próximas uma da outra. E uma das mães, eu prefiro não entrar no mérito de, mas por que descuidou, virou, dormiu. Irmão, a gente sabe como que é. Você apaga, você está cansado. A gente sabe como que funciona. Então, é difícil a gente pegar e dizer, foi por isso, por aquilo. Não importa o que foi. Eu acho que o importante a gente pensar a criança acabou falecendo. Isso dá um peso. Eu ler e imaginar, como eu gosto de fazer quando eu estou pregando, lendo, eu gosto de estar ali dentro. Quando as coisas são legais, quando são histórias que, mas qualquer tipo de história, eu gosto de estar ali. Eu estou imaginando um quarto. Eu estou imaginando um quarto com uma luz, meia luz, não um quarto escuro, um quarto meia luz. E duas camas e duas mulheres. Aí o texto diz que uma criança morre. Aí dá o rolo, né? Que eram duas mulheres e eram duas crianças. Uma está morta, a outra está viva. Uma mulher as mulheres estão vivas,
porém as crianças uma morta. E aí, como que nós vamos resolver? Qual é a forma de resolver uma situação como essa? Vamos tentar imaginar o rolo que deu ali na hora. Isso aí deve ter dado um rolo. 2 mulheres, irmão. 2 mulheres no mesmo quarto tendo que resolver um problema só. Meu Deus do céu. Deu um rolo que não foi pouco. Temos que desenrolar esse rolo. O que a gente faz? Nós não vamos dar conta de desenrolar. Nós vamos no rei. O rei estava começando seu reinado e ele já é colocado diante de uma situação como essa. E ali ele tem que ajudar. O rei está ali para ajudar. E como que você ajuda se você não tiver de Deus a sabedoria? Esse é um problema que muita gente insiste em seguir nesse caminho. Querer ajudar sem buscar a sabedoria divina. Ajudar com a sabedoria do homem. E aí, ao invés de ajudar a pessoa a resolver o problema, ajuda a pessoa a arrumar um outro problema. E é um problema também porque muita gente, ao invés de buscar ajuda de alguém que tem sabedoria vinda do céu, que vai buscar sabedoria vinda do céu, para conversar e abrir a própria vida com qualquer pessoa, em qualquer lugar, por onde quer que esteja. Então, a sabedoria, ela é muito bem-vinda, mas a sabedoria vinda do céu, ela é imprescindível. Qualquer ação, qualquer ato, tudo que nós formos fazer. E a Bíblia fala, se alguém não tem sabedoria, peça sabedoria, porque Deus dá. Está lá em Tiago. Você não tem sabedoria, é só você pedir. Pede. E Ele vai te dar sabedoria. Então, irmãos, são cuidados que a lição de hoje traz para a gente pensar. Que nós estamos conversando e conversando dentro de um contexto de um dia tão especial que é o Dia das Mães. E quantas vezes uma mãe tem que resolver questões dentro de casa, mas ali as questões são questões assim, ó, que exigem uma deliberação acertada. E a Bíblia diz assim, ó, a mulher louca, que é aquela que abre mão da sabedoria, ela destrói a casa com a própria mão. Mas a mulher sábia edifica a casa. Mulher sábia ajuda a construir. E não é só construir prédio físico, não. Não é só ajudar a comprar carro, não. Porque tem irmão que fala, fui eu que comprei. Comprou. Se ela não tivesse ajudado a encher sua barriga, você ir trabalhar e ganhar dinheiro, como que você ia comprar? Mas depois que compra, depois que conquista, comprei sozinho, fiz sozinho. É um outro pensamento errado dentro da casa muitas vezes, porque ambos trabalham juntos, ambos constroem juntos, ambos devem desfrutar juntos. Essa história de eu fiz, é meu, é eu, isso não é bom, isso não ajuda, não contribui, pelo contrário, só destrói. Que casa dividida, a Bíblia diz, não subsiste. Casou, está casado, inclusive o cartão de crédito com o cartão de débito. E sai que é sua, Tafarel. Não, meu dinheiro, minhas coisas. Não, casou, está casado. E é até que a morte separe. A gente tem que... são assuntos delicados, mas que tem que ser conversado, que tem que ser ajustado, que tem que ser alinhado. E talvez Deus separou essa manhã para que todos nós pudéssemos pensar um pouco dentro de uma história tão marcante quanto essa, assuntos importantes que muitas vezes não são levados com a sabedoria que devem ser levados dentro da própria casa, e por isso, em vez da casa crescer, e quando eu falo casa, não estou falando prédio, estou falando família, em vez de crescer, vai ruindo, vai caindo, vai quebrando. O texto ensina para nós, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então vamos começar a nossa conversa pensando a importância da sabedoria que vem do céu. Quando tem sabedoria vinda do céu sobre uma vida, sobre uma casa, sobre uma família,
tem crescimento. Pergunta para quem está pertinho de você aí, com todo respeito, né, irmão? Mas pergunta assim, ó, quer crescer na vida? Quer melhorar na vida? Quer ter uma vida melhor do que você já tem? Então busque a sabedoria de Deus. Se não buscar, a resposta negativa já estará sendo dada, mesmo sem palavras. Eu não preciso dizer que eu vou, é só eu ir e buscar, e pedir, e falar. Deus, tem uma questão para resolver aqui, tem uma questão para resolver ali, eu preciso que o Senhor me dê uma luz, me mostre um caminho. A Bíblia diz que a voz do Espírito Santo vai aqui atrás, falando para nós por onde nós devemos caminhar. Mas eu preciso querer. Se eu não quiser, não é que Deus não vai falar, é que eu não vou ouvir, eu não vou estar atento. O Minduim veio hoje, já cedo, tá brabo de novo que eu estou de cinto. Falei, pastor, mas por que você usa cinto? Mas não é possível, que agora ele não quer que eu use cinto mais, só pode ser isso. Por que você usa? Porque se eu não pôr cinto, a calça cai. Por isso. Aí ele estava brabo. Eu não sei, meu relógio não despertou. Como que o relógio não despertou? Deixa eu ver seu relógio. Aí ele me mostrou. Aí eu olhei. Volume tudo fechado. Agora vamos ter que montar um tutorial para ele deixar o relógio dele no volume alto. Para ele acordar. Senão não acorda, com o relógio no silencioso não acorda, irmão. Não vai, não funciona. A não ser que seja aqueles despertador que parece o símbolo do Corinthians, sabe? Aqueles antigos. Aqueles despertador funcionam. Que hoje tem Corinthians de São Paulo, né? É hoje. Ai, dá até medo, viu? Bom, mas esse é outro assunto. Irmão, irmã, aqui falando da sabedoria, buscando de Deus o entendimento, buscando de Deus a orientação do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo, do que eu não devo. Essa mulher ou essas mulheres foram até o rei. E é aí. Quarta-feira nós fizemos o encerramento com o ato profético. Se você ouvisse, é que né, tem coisas que a gente não expõe. Quando alguém fala, pastor, conta para a igreja. A gente conta. Quando a pessoa conta no privado, a gente segura, porque respeita cada um. Mas se você ouvisse testemunho de gente, pastor, aquilo mudou comigo, mexeu comigo. Pastor, por quê? É um ato simbólico. A minha esposa está ali sentada. Mas quando eu olho aqui para a minha aliança, eu me lembro. Eu me recordo, eu tenho uma esposa, eu tenho um compromisso. Então, existem questões que são simbólicas, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que são importantes. Então, a gente sentado aqui à mesa, viemos, oramos, conversamos com o rei e agradecemos o rei, porque as restituições já estão sendo liberadas. Teve gente que recebeu libertação já na quarta-feira. Teve gente que na terça-feira, se preparando para a quarta, recebeu respostas. São coisas que nós estamos pensando novamente no rei. Elas vão até o rei. E nós temos um rei. Como é o nome do nosso rei mesmo? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pronto. Então eu vou pular para a segunda parte, para encurtar a conversa, que eu imagino que você está doido para ir para tomar um café, né? E hoje tem até Danone lá, hein? Aleluia! Ai, meu Deus, hoje eu faço foto com todos vocês, com todas as mães, depois que eu tomar pelo menos um golinho assim de iogurte, tá bom? Aí nós fazemos foto junto, tá bom? E tem presunto e queijo, aleluia! E tem pão de queijo, quem gosta de pão de queijo aí? Tá bom. Então vamos continuar a conversa. Elas foram até o rei. Sempre que a gente vai até o rei, o assunto resolve. O assunto só não resolve quando nós cortamos volta do rei. Esquentou um pouco a chapa, né? Tem gente que corta a volta do rei e quer resolver problema.
Seja profeta ou profetiza nessa manhã. Fala assim para quem está pertinho de você: cortar a volta do rei prolonga a resolução do problema. Ou melhor, prorroga. Não é prolonga, é prorroga. Quer que demore para resolver o problema? Não, essa parte é minha. Se você quiser que o problema seja prorrogado, seja levado lá para não sei onde, não sei quando, então você vai fazer o seguinte: você vai evitar Então você... Fica aí, Carlão. Não vai embora, fica aí, faz de conta que está tocando. Então você vai evitar ir até o rei. Evitar ir até o rei. Pastor, eu tenho problema e eu quero que o problema seja resolvido. Então é hoje mesmo na presença do rei. É hoje, não é amanhã e nem depois da manhã. Elas foram até o rei e foi aí que o problema foi resolvido. Foi aí que o problema foi solucionado. Quando ela foi, ou elas foram até o rei. E é a partir daqui agora que nós vamos encaminhar o final da nossa conversa. Como, pastor? Olhando a postura dessas duas mães. Eram duas mães. Então nós falamos da sabedoria, nós falamos da importância de ir até o rei, e agora nós vamos olhar a postura, porque elas chegaram e falaram: rei, é o seguinte, aconteceu isso, que eu estou falando com você aqui desde a hora que eu iniciei a reflexão. A criança morreu enquanto uma dormia. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como resolver. Eu falo uma coisa, ela fala outra, não achamos uma solução. O que é que o Senhor nos diz? Não tem problema nenhum. Nós resolve. Está fácil de resolver. Pega uma espada. Trouxeram uma espada para o rei. Alguém diria: esse rei é um rei sanguinário. Ele estava ali para resolver o problema. A Bíblia, ela é uma das figuras que é usada para se referir à Bíblia, é a espada. A minha palavra é como uma espada afiada. Ninguém está falando para ir pegar uma espada não, viu, irmão? Irmã, eu fui no culto hoje, o pastor falou para pegar uma espada, vou ter que comprar uma espada agora na casa indiana. Será que tem casa indiana ainda? Vocês lembram que tinha lá na Prudente, né? Vou lá na casa indiana comprar uma espada. Fala assim para quem está perto de você: não é uma espada de verdade, não. Calma, fala calma. É a palavra de Deus. Tem questões a serem resolvidas, vai na palavra de Deus. Eu tenho um livro tão bom que eu estou gostando tanto. Palavra de Deus, Bíblia. Tem um influenciador, tem um TikToker, tem um Digital Plus, tem um não sei o que eu ouço todo dia. É a sua Bíblia. E o seu relacionamento com Deus. Cuidado. Cuidado. Para não procurar canivete. Quando a Bíblia fala que foi buscada uma espada. E a Bíblia, ela é como uma espada afiada de 2 fios. Fiquemos com a Bíblia. Fiquemos com a Bíblia. Pega a espada lá. Vamos resolver o problema. Traz a criança. Corta no meio. Metade para cada uma. Pronto, está resolvido o problema. Estaria resolvido o problema, sim ou não? Se cortar, nós vai ficar sem criança. A primeira mãe, ela já se manifesta. Não. Mas não é possível uma coisa dessa. Como que vai cortar a criança? Senhor, meu menino está vivo. Não vai matar ele. Em contrapartida, a outra fala: é isso mesmo.
Tá certinho, nem para uma nem para outra. Mata, fica as duas com 2 crianças mortas. Tá resolvido o problema. E é assim que muita gente vai matando. Assim que muita gente vai matando. Falávamos ontem à noite, após a reunião dos jovens, dos adolescentes, nós fica conversando, fica pegando no pé. É uma brincadeira que, graças a Deus, uma brincadeira saudável, uma brincadeira que, na minha opinião, ela ajuda a construir relacionamentos. E nós falávamos do matar, inclusive, do não o matar literalmente, mas o matar que muitas vezes a pessoa mata com a boca, mata com atitude, com gesto. Então nós falávamos um pouco, conversávamos um pouco disso daí. Aí falou, mata, pronto, vai, resolve de uma vez. Assim muita gente mata o casamento. Em vez de trabalhar para consertar o casamento, escolhe matar o casamento. Assim muita gente mata o relacionamento com o próprio filho ou com a própria filha. Em vez de resolver, só que resolver dá trabalho, né? Dá trabalho, porque para resolver preciso de fazer 2 coisas que eu conversei com você aqui no início. Qual é delas mesmo? A primeira, vou ter que começar tudo de novo. Vai esfriar o café. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Ir na pizzaria? Buscar sabedoria. Isso, primeira coisa, sabedoria. Dá trabalho sabedoria, né? Porque eu vou ter que pedir. Eu vou ter que ficar 5 minutos a menos na minha rede social para ficar 5 minutos a mais com Deus. Deus, preciso de sabedoria, mas dá um trabalho. Segunda coisa, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, eu enfatizei 2 coisas. Buscar o rei. Repete comigo então para gravar. Primeiro, eu estou resolvendo problema, irmão. Vamos resolver problema? Sim ou não? Vamos resolver. Para resolver problema, primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Buscar sabedoria. Segundo, buscar o rei. Aonde que está a sabedoria? No rei. Então eu vou no rei. Quem que é o rei? Jesus. Com outras palavras, se não buscar Jesus, não resolve o problema. Se não buscar Jesus, a situação fica só embolando e não anda. Esse é o beabá do cristão. O beabá do cristão está aí. Você vai buscar em Jesus sabedoria. Você vai buscar em Jesus orientação. E Ele vai dar a palavra dEle. E através da palavra dEle, você vai saber como resolver, como lidar, como solucionar o problema. É simples, mas dá trabalho. Porque nos tira da nossa zona de conforto. Elas foram, o rei falou, vamos embora, vamos resolver. Corta no meio. Pronto, cortando está fácil de resolver. Não vai cortar. Meu filho está vivo, se cortar ele morre também. E é aí que começa a maior demonstração de amor que alguém pode ter por qualquer pessoa. E não entenda por mal, ou por qualquer coisa, qualquer situação. Aí começa a maior demonstração de amor, que nós vamos finalizar depois, olhando para o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque isso acaba conduzindo. Quando é que a solução é resolvida? Quando é colocado o amor à prova. Você não prova amor quando a menina tem 16 anos, 17 anos, ela pesa 56 quilos, 60 quilos, sem com aquele cabelo seu todo bonitão pro lado, para trás, pro alto, não importa. Assim, assado, não é com 15, com 16 anos, com 17 anos que você prova que você ama. Quando você faz aquela festa de arromba, vai no altar, na frente de todo mundo e fala, ó, pessoal, a partir de hoje, ó, morram de inveja. Provar que ama é dia a dia. É quando as coisas elas estão fora do lugar. É aí que você vai demonstrar. Aquela mãe, as duas, quando o neném nasceu, se alegraram, choraram.
juntas, cada uma dentro da sua história. Pegaram a criança, amamentaram. Até ali estava indo tudo bem, Bela. Só que 3 dias depois, ou pouco tempo depois, a criança vem a morrer. E aí? Agora eu preciso resolver. O problema está aí. Quando está dando tudo certo, está dando tudo certo. Todo mundo se ama, e é assim, e é assim. E tem de tudo quanto é forma de dizer que ama. E quando as coisas não estão legais? É aí que a gente tem que parar para observar na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa referência. Paulo fala na carta aos Coríntios, o amor tudo suporta. E é difícil, né? É difícil. Não é fácil. Não. Agora eu vou para o primeiro ponto da mensagem. O verdadeiro amor prefere sofrer a perder. Não tem problema que eu não fique com meu filho ao meu lado. Não tem problema. Desde que ele permaneça vivo. Eu quero que meu filho esteja vivo. Essa foi a primeira demonstração de amor daquela mãe. Essa foi a primeira demonstração. Eu estou abrindo mão. Se tiver que sofrer, eu vou sofrer. Mas eu vou manter vivo algo ou alguém que eu amo tanto. Esse é o primeiro desafio, irmão. É sofrer por alguém que você ama tanto. Posso te provocar mais um pouquinho? Eu sei que eu já te provoquei até mais do que de costume, né? Mas posso te provocar mais um pouquinho? Sim ou não? Esse silêncio assustador. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, está disposto a sofrer por aquele que você ama? Aí, lógico, mas o tempo não vai permitir a gente abrir essa caixa de conversa. Porque às vezes nós estamos canalizando nosso amor em lugar, pessoa, situação errada. Mas aí a reflexão ela tem que ser feita no dia a dia. Então eu tenho que saber bem. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina. Vamos para a Bíblia, vamos para a espada. O que a Bíblia fala sobre amar? A Deus sobre todas as coisas. Começa com Deus. Se qualquer pessoa ou coisa vem antes que Deus, você já está errando. Eu já estou errando. Nós já estamos errando. Começa aí. O Vitor está fazendo a filmagem, ainda ontem eu conversava com o Vitor também. E falava sobre o amor a Deus e a palavra de Deus. Que tem que vir em primeiro lugar. Se não tiver em primeiro lugar, não vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto para nós. Estamos dispostos a sofrer? Estamos dispostos a sofrer? Ou preferimos perder? Porque para aquela mulher era perder o filho. Para o outro é perder o casamento. Para o outro é perder o trabalho. Para o outro é perder os negócios. Para o outro é perder a saúde. E assim por diante. Eu perco, não tem problema. Eu perco o que eu tiver que perder. Afinal de contas, para mim não tem muita importância mesmo. Para quem não tem muita importância, o sofrer vai ser só uma questão passageira que não vai fazer diferença nenhuma. Para quem ama, a pessoa ela vai verdadeiramente sofrer o que ela tiver que sofrer, mas ela vai sofrer. Essa mulher ela ensina. O segundo ponto, o verdadeiro amor é movido de compaixão. Compaixão. A compaixão é uma marca do amor genuíno. A falsa mãe com frieza dizia, mata. A verdadeira mãe dizia, tenha misericórdia. O segundo ponto fala da compaixão. O amor, ele é movido pela compaixão, que é aquilo que vem de dentro, que faz com que a pessoa tenha um carinho, tenha um zelo, tenha um cuidado que vai além. E muitas vezes a pessoa chega até a ser questionada, mas aquele amor, ele é tão grande, ele é tão potente, porque as emoções, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua inteligência. É o todo da pessoa, colocado para amar. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu amo também o próximo. Como que eu amo o próximo?
como a mim mesmo. Você vê como que é desafiador. É desafiador. Não é fácil. Talvez para você possa até ser fácil. Para mim não é fácil. Eu falo, é difícil. É difícil. Mas é possível. Uma coisa é ser difícil e impossível. Outra coisa é ser difícil, porém possível. Em Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a espada afiada nos ensina que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Qual deve ser a minha motivação? Qual deve ser a minha inspiração? O amor. A compaixão, ela faz com que eu ame. Então, eu amando, eu passo a me desdobrar. Aquela verdadeira mãe, ela sente a dor do filho. Ela sente a dor do filho. Ela percebe que alguma coisa está errada. Ela luta espiritualmente pela casa dela. É uma luta espiritual. Ela precisa ver a casa dela bem. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família. Se precisar abrir mão de estar perto dele, como que eu estou vendo que a situação está se desenhando, eu até posso abrir mão, mas eu amo a minha família, eu amo meu filho. Há um contexto todo. E o final da lição vai mostrar para nós, o terceiro ponto, o verdadeiro amor é reconhecido pelas atitudes. Atitude. Aquela mulher, ela tem a atitude de uma mãe. E aí a gente vai entrar num campo que eu não gosto, não quero e não tenho a intenção de trazer polêmica, mas que a gente ouve muito, que mãe é quem cuida, pai é quem cuida, então, toda aquela situação tal, são situações que exigem uma conversa bem delicada, bem criteriosa, avaliando o caso. Eu acho perigoso você tratar no geral uma situação como essa, mas o verdadeiro amor, ele é reconhecido, ele é ratificado pelas ações. Adianta falar todo dia eu te amo e não demonstrar amor? Falar, se você pôr lá qualquer música sertaneja, as de hoje, eu nem sei que as de hoje estão tão estranhas, mas está cheio de música aí, independente do gênero musical, que fala de amor. Tem cantor que falava de amor e morreu de overdose. Morreu negando a Cristo, morreu blasfemando contra Cristo. Então, se formos falar de música ou de poema, ou até mesmo de encenações via teatro, via novela, via séries, via filmes, é difícil, porque muita coisa ou muita forma de expressar amor é apenas da vista para fora. O Samuel na casa do Jessé, quando foi para ungir rei, o olho do Samuel encheu. É esse. E Deus falou o quê? Não é. Está olhando apenas aparência. Às vezes a pessoa demonstra tanta aparência, mas é só aparência. Eu costumo conversar com os irmãos a título de amadurecer. Porque quem ora falando alto, gritando, pulando e sapateando, e ora, esse é de Deus. E quem ora assim? Esse não é muito. Esse é perigoso, é aparência. Não é o jeito que eu me expresso. É o que está lá dentro. É o que está lá dentro. Se você pegar a história da Ana para fazer a leitura, mesmo que sem aprofundar, você vai ver que ela, no canto dela ali, ela fazia oração e ela não estava chamando atenção, nada. Na dela, ela estava buscando de Deus uma resposta para a vida dela. Então, a aparência, ou falar, ou demonstrar, a atitude é o dia a dia, aquilo que nós conversamos no começo. É dia a dia. É quando está tudo indo bem, mas também quando as coisas não estão tão bem assim. E quando as coisas não estão tão bem, aí ela exige de nós. Você já andou com o carro no combustível na reserva? Alguém já andou aí? O povo que vem com o combustível da reserva veio hoje de manhã hoje. Oh, glória! Quando o tanque está cheio, você pede para Deus multiplicar o combustível? Não? Por quê? Devia. Mas Deus não deixa baixar. Eu falo com Deus, Deus, faz ficar em cima aí o ponteiro.
Mas ponteiro baixo, irmão. Você já falou com Deus quando o tanque estava na reserva? Sim ou não? Ah, Senhor, põe teus anjos lá atrás para bater a asa, para o carro ir mais rápido. É assim, é desse jeito. É desse jeito que acontece. Quando as coisas estão indo bem, estão indo bem. Mas no aperto nós vamos buscar ajuda. Nós vamos buscar, então, o verdadeiro amor, ele vai nos levar a ter atitudes que são diárias, não só no momento da adversidade. Buscar a face de Deus é quando está indo tudo bem. E quando não está tão bem assim. Não é só no aperto. É quando está bem e quando estão no aperto. Essas mulheres, elas foram, buscaram o rei liberou a palavra, e pela palavra liberada do rei, o veredito final foi: o amor vai mostrar a realidade do fato. E o amor foi manifesto a partir do momento em que aquela mãe disse: deixa o menino vivo. Não tem amor maior que esse, de dar a vida por alguém. Jesus fez isso por nós. Aquela mãe, ela sentiu a dor do filho e ela chamou para si a responsabilidade. Jesus morreu por nós. O que levou Jesus a morrer por nós? No começo eu falei, a mulher sábia edifica a casa. Eu não mexi com os homens, né? Deixei os homens tudo quietinho aí, né? Os brabão aí, né? Pois então, a Bíblia ensina assim, ó: homens, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que jeito que Cristo amou a igreja? Morrendo pela igreja. Ele não pensou no benefício dele, ele pensou no benefício da igreja. Ele queria que a igreja fosse salva. Essa mãe não pensou no benefício dela, ela pensou no benefício da criança. A criança precisa continuar viva. Esse é o verdadeiro apelo que deve arder dentro do meu coração, dentro do seu coração, todos os dias, por questões que são importantes, que valham a pena, questões que nos conduzem a mais próximo de Deus, porque existem situações que me afastam de Deus, e se me afastam de Deus, não devem ser nutridas. Não devem. Para me aproximar de Deus, eu devo de fazer o máximo, porque é Deus que vai me salvar. Então, as questões que devem ser nutridas pelo amor. Aqui, no Dia das Mães, nós lemos um texto que fala e enfatiza a sabedoria do Salomão, mas que evidencia de uma maneira assim, ó, explícita. O amor, ele muda situações. O amor, ele muda vereditos. É o amor. Por mais que às vezes a pessoa faz até chacota depois falando: ah, mas eu não amo tanto assim. Não ama, mas se buscar um pouco mais de Deus, vai amar, porque Deus é amor. Só está faltando buscar um pouquinho mais de Deus. Só isso. É só buscar um pouco mais de Deus que vai amar um pouco mais. E vai dar tudo certo. Tá? Então que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Mãe, eu sei que você já fez muito do que essa mulher fez. Abriu mão de algo que era importante para você por amor ao seu filho, por amor ao seu casamento, por amor ao seu marido. Se fosse dar oportunidade para as mães falar aqui, quantas e quantas mães vão dizer: olha, eu deixei isso de lado, eu deixei aquilo de lado, eu me sacrifiquei. E muitas vezes, para não dizer todas as vezes, mas muitas vezes nem valorizada a sua atitude foi, nem valorizado o seu comportamento foi, mas diante de Deus não passou nada batido, está tudo anotado. Continue assim, mãe. E homens, vamos aprender com as mães. Se tem uma coisa que as mães têm para nos ensinar, é sobre amor. E caiamos fora daquele. Tem dois discursos que são ruins. O discurso feminista, que está pautado numa pauta ideológica. Só isso, não tem mais nada. Só isso. Só uma pauta ideológica.
política pura, mais nada. E das piores. E tem um outro lado, que é a mesma história. O machismo. Não, porque eu sou machão, né, cara? Cai fora. Cai fora. Isso é fria, isso é roubada, isso não é legal, isso não é saudável. É conversa, é diálogo, é entrar dentro de um acordo. Aprendamos com as mulheres, elas são, vai por mim. Eu tenho muito que aprender com a Márcia. Eu tenho muito para aprender dia após dia, como qualquer um de nós temos. A sensibilidade de uma mulher, de uma mãe, não é algo por acaso. E elas têm isso de diferente. Porque Deus colocou isso dentro do coração delas. Isso aí está dia após dia. Tanto que ele ensina a mulher sábia, edifica. Edificar significa construir. Quero orar por você, mesmo que seja assentado, eu faço essa oração por você. Leve seu pensamento a Deus, por favor. Meu Deus, obrigado, eu quero te exaltar por essa oportunidade, essa tão valiosa oportunidade de estarmos juntos neste culto e podermos pensar juntos nessa palavra. Eu exalto a Ti, eu louvo a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E o que nós mais precisamos é que essa palavra, ela produza efeito dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos a ponto de jogar tudo por alto, porque nós estamos pensando apenas em nós e não pensamos no todo, no coletivo, no casamento, nos filhos e assim por diante. Quantos lares foram destruídos? Exatamente por isso, por falta de pensar no todo. Criança desorientada, sem o pai e a mãe junto, uma família destruída, uma empresa destruída. Quantas pessoas que não têm o amor pela igreja que congregam, pelos irmãos que estão juntos no dia a dia, no lado a lado, e única e exclusivamente pensam em si, de maneira individual, até mesmo egoísta. Nos ajuda, essa palavra ela se aplica na nossa vida profissional, essa palavra se aplica na nossa vida conjugal, se aplica na nossa vida ministerial, espiritual. Essa palavra se aplica na nossa vida social, em relação aos nossos amigos, ao nosso dia a dia. Nos ajuda, Deus, para que essa palavra ela frutifique o tanto que ela pode e vai frutificar, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diz assim: Senhor Deus, gera em mim um amor semelhante ao dessa mãe e igualmente o amor de Jesus, que é um amor sacrificial. Amém e amém. Alguém pode pensar: nossa, pastor, mas amor sacrificial dói, né? Dói. Mas você vai ver que altar que tem sacrifício tem fogo. Altar sem sacrifício não tem fogo. Vai por mim, pega a Bíblia e vai estudar, você vai ver depois. Vai dar tudo certo. Deixa eu só fazer, encurtar algumas coisas. Encurtar não, inverter as ordens. Primeiro, conosco pela segunda vez. Se tiver errado, você pode ficar à vontade para me corrigir, por favor. Wallace, quem é o Wallace? Segunda vez conosco. Levanta a mão, por favor. Está aqui no tempo, está lá no fundo. Deus te abençoe, Wallace. Seja bem-vindo. José. Seja bem-vindo, José. Deus te abençoe. Kevly. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Geisiane. Seja bem-vinda. E o Alex Samson, é assim que pronuncia? Falei certo? Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Não, ainda tem mais uma pessoa aqui, ó, escrito o nome, Sandra. Sandra é a mãe do Everton e da Bruna. A Sandra está sempre lá dando uns likes lá. Eu posto umas tontices de vez em quando, mas de vez em quando posto alguma coisa boa também, né? Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda, dona Sandra.
Mais alguém conosco pela primeira vez, se não foi pego o nome na entrada? Então nós vamos bater palma pela vida da dona Sandra e pela vida da família simpática que está lá conosco pela segunda vez. Sejam todos bem-vindos. No próximo sábado vai ter um encontro da melhor idade a partir das 15 horas, com o Daniel e com a Camila. Como é o nome da doutora que estará junto aí? Doutora Jéssica. Aí a doutora Jéssica ela é fisioterapeuta. Então, olha que legal. Na semana que nós vamos iniciar o trabalho de Pilates aqui nessa igreja, nós vamos ter logo no sábado seguinte a doutora Jéssica falando com a melhor idade. A importância, aí vai abordar tanta coisa que é importante relacionado à saúde, à alimentação e assim por diante. Eu gostaria muito que você viesse, irmão, no sábado às 15 horas. O Daniel vai entrar em contato com você, a Camila vai entrar em contato com você. Se programa, das 15 às 5h30, não passa disso. Às vezes pode chegar até perto das 6, porque depois tem sempre um lanche e tal. Mas é legal se você puder se programar e vir. E ir se juntando, irmão. Tem uma turma que está se juntando e avançando. Então, minha palavra para você, pastoral. Se junte e ande junto do rebanho. Essa é a minha palavra pastoral. Estando junto do rebanho, você pode ter certeza que vai dar tudo certo e você vai crescer juntamente com todos os demais. Tá bom? Aniversariante da semana. Tem alguém que aniversariou e quer oração? Quer oração, Luciana? Quer oração, Everaldo? Hoje eu não errei, hein? Venha para o altar, por favor. Tem mais alguém? Só vou reforçar. Vai ter a apresentação em instantes. Acabou, nós vamos aqui para o lado ter um café pronto para todos vocês. Gostaria muito que você dedicasse ali 5 minutos, 10 minutinhos, tomando um café com a gente, batendo um papo, conhecendo alguém diferente, tá? Que você ainda não tem a amizade, tá bom? Vamos orar pelo Everaldo, vamos orar pela Luciana. Me ajude, por favor. Deus, obrigado pela vida da Luciana, obrigado pela vida do Everaldo, obrigado por essas pessoas que para nós são pessoas tão queridas e tão importantes e que nos dão a felicidade, o privilégio de andarmos lado a lado com eles. Que o Senhor continue os abençoando e dando a eles as respostas que eles têm carregado no coração, em nome de Jesus. Amém? Parabéns, Luciana, parabéns, Everaldo. Deus continue abençoando vocês. Agora, está tudo pronto aí? Não é? Ele está falando em Libras, eu não aprendi Libras. Como que faz? Vai ser primeiro o vídeo, entendi. Tá bom. Então, isso significa que eu tenho que sair de cena. Abençoada, meu primeiro amor, se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor, se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor, se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda avó, guerreira abençoada, meu primeiro amor, se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer.
deixou viver. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu,
Muito bem. Parabéns aí a todas as líderes envolvidas nesse trabalho. Eu só fiquei olhando, eu não sei você, eu fiquei pensando. Eu acho que as meninas que estavam na frente fazendo papel de mãe, eram elas que tinham que estar conversando com as de trás. Não sei não se você não pensou igual eu ou parecido. Ah, vamos orar pelas mães? Todo mundo em pé, por favor. Mãe, é muito se eu pedir para você vir aqui para o altar? Venha. Se for muito, ótimo. Aí. Os pais também. A hora de trocar a fralda é a mãe que troca. Daí que é a oração, que é o pai que quer a oração. Isso. Mulherada, o ônibus das 6 horas. Um passinho para frente, por favor. Vamos, venham. Cheguem próximo aqui, ó. Nesse quadrado aqui, ó, por favor. Para caber todo mundo, para ninguém ficar de fora da foto. Isso, olha lá. Isso, vamos ali. Ô, Rafael, ajuda na hora da descida ali. Ou o Brunão, pode deixar o Brunão ajuda. Né? E ao lado de cá o amendoim ajuda caso alguém precise também. Para não ter perigo de torcer perna, torcer tornozelo. Olha lá. Ai, tem mãe que está chegando ainda lá na porta do templo ainda. Vamos espremendo, vai espremendo. Isso. Ai, que beleza. Chega mais, ó, vem na frente aqui, ó. Ó, aqui ainda cabe. Isso, vamos. Vai, dá mais um passinho para frente. Vamos, Rafa, puxa a fila aí, Gleice. Irmã Cleusa, cuidado para não cair ali, pelo amor de Deus. Isso, olha lá. Pronto. Aí. Isso, vai chegando ali, chega mais lá. Vai lá, Thaísa. Se junta lá. Vamos, Bela, vamos, Cristiane, vamos, Andréia. Espreme lá, ó. Aí, isso. Espreme aí, vê o que dá para sair. Sabe quando você vai comprar caldo de cana, que o garapeiro ele torce a cana, ele dobra a cana, ele é desse jeito, dá mal uma espremida aí. Ó. Isso. Me ajuda, pessoal, por favor. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de todas essas mães. Eu quero agradecer a Ti, quero pedir a bênção do Senhor. Eu sei que baseado naquilo que nós conversamos agora pela manhã, essas mulheres elas carregam no peito um amor sacrificial que não é pouco e nem pequeno. Muito pelo contrário. São verdadeiras guerreiras, verdadeira batalhadora, cada uma dentro do seu contexto, dentro da sua história, mas todas elas vencedoras. E eu me alegro de poder, neste momento, orar por elas, me alegro de poder ministrar sobre a vida de todas elas a tua bênção. Que o Senhor guarde, proteja, livre do mal, dê sabedoria, dê respostas para que elas continuem cada vez mais firmes e fortes no Senhor e como a tua própria palavra ensina, mulher sábia edifica a casa, que elas desçam desse altar revestidas ainda mais de sabedoria em nome de Jesus. Amém? Palmas para todas as mães. Espera lá. Deixa eu ficar aqui, senão ela desce. Ó, mulherada, espera lá, calma aí. Brunão, segura aí. Ó, mulherada, a pastora Márcia vai entrar em contato com vocês nas próximas horas. Tem 2 atividades das mulheres, uma regional e uma estadual. Então, nós temos ali as quantidades que foram passadas para nós para preenchermos uma vaga. Se adiante, porque o número é restrito. Aí depois você acaba ficando de fora e vai perder uma grande bênção, tá bom? Depois a pastora Márcia vai falar melhor com todas vocês. Agora sim, a Andréia vai puxar a fila. Vamos, Andréia. Isso. Pronto.
Desce com cuidado. Cadê o amendoim? Vem aqui. Vai lá, amendoim. Dá a mão. Dá a mão pro amendoim aí. Aí não tem perigo de torcer joelho, não tem perigo de torcer perna. O certo era ter um Dia das Mães tudo domingo, né? Daí, olha. Olha que beleza. Bom, pessoal, vou dar a bênção apostólica. Saindo daqui, nós vamos aqui para o lado. Pode acontecer de alguém que não vá ficar conosco aqui, pode acontecer. Está com o carro preso. É só pedir ajuda, vai ter diácono para ajudar ali, fazer a movimentação. Sem problema, tá bom? Vamos embora? Espera lá, deixa só elas acabarem de descer aqui. Nós já damos a bênção apostólica. Meu Deus do céu, o mais atrapalhado que tinha para ajudar. A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Feliz Dia das Mães, feliz domingo para todos vocês.